Boa tarde, amigos do Facebook. Eu estou aqui hoje aceitando um desafio que foi proposto pelo nosso querido irmão Alessandro, da Assembleia de Deus em Tomazinho, e da nossa querida amiga, nossa irmã Keila Kedman. É um desafio de postar um vídeo com uma palavra, um trecho da palavra de Deus. Então, neste momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 30 em diante, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Bem, queridos, essa mensagem é uma palavra muito conhecida no meio cristão, mas que muitas vezes nós não conseguimos extrair mais do que uma aplicação para ela. E meditando nessa palavra e compreendendo alguns textos bíblicos, nós podemos entender que esses três tipos de pessoas que Jesus quis citar na sua parábola, o sacerdote, o levita e o samaritano, eles representam hoje, nos nossos dias, três tipos de cristãos, de crentes que nós temos no meio da Igreja de Cristo. Porque, na verdade, em muitas pregações e muitas palavras nós vemos onde as pessoas tentam, com suas palavras, desmerecer o sacerdote e o levita que passaram de largo, mas existe um porquê dentro disso. A Bíblia diz, na lei mosaica, no livro dos Levíticos e no livro dos Números, que tanto o sacerdote quanto o levita não poderiam tocar algo imundo, não poderiam tocar um corpo de alguém morto. E a palavra é bem clara quando diz que este cidadão que ia no caminho, ele foi deixado meio morto. Sendo que, nos dias de hoje, nós podemos traduzir essa mensagem para que possa ficar bem exemplificado. O sacerdote é a pessoa de grande responsabilidade na igreja, muitas vezes colocada como pastor, como evangelista, pessoa com cargo ministerial. São pessoas presas à religiosidade, presas à lei mosaica, o antigo, aquilo que Jesus, quando veio para esta terra, não veio para banir, mas para cumprir, e veio nos mostrar que existe algo além, algo acima do que a lei, que é o amor. Jesus Cristo, quando veio, ele veio cumprindo toda a lei, não passando por cima daquilo que Deus entregou a Moisés, mas, sobretudo, fazendo com que o homem pudesse entender que o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, ele deve estar acima de todas as coisas. Então nós vemos que muitas pessoas, até de certa forma andando de modo correto segundo a lei, mas não segundo o ensinamento de Cristo, têm deixado o seu próximo, vendo as suas necessidades, vendo, conhecendo aquilo que tem necessidade, eles se afastam, eles negam com as suas atitudes a ajuda com a qual Cristo mandou que ajudássemos uns aos outros. De igual modo, o levita é aquela pessoa que, não tendo tanta responsabilidade na casa de Deus, no ministério da casa de Deus, mas ele de igual modo passa de largo. É aquela pessoa que imagina da seguinte forma: bom, se o sacerdote, se aquela pessoa que tem uma responsabilidade acima da minha, não teve a coragem ou a capacidade ou o desejo de ajudar, de chegar próximo, eu seguirei também a lei, farei também conforme fomos ensinados até agora, e vou prosseguir o meu caminho sem ajudar. Já que o grandão, o maioral, a pessoa que está acima, num posto acima, não fez,
Por que eu deveria fazer? E nós vemos muito esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento no meio da igreja ainda. Mas Jesus Cristo, no seu ensinamento nessa parábola, ele quis dizer que acima daquilo que nós aprendemos anteriormente, que acima daquilo que nós vínhamos praticando, a palavra que ela tem que nos provocar uma renovação constante de entendimento. Nós precisamos entender que o amor de Deus é muito maior do que os costumes, do que tudo aquilo que vinha nos aprisionando, de forma que nós não conseguimos praticar as mesmas obras de Cristo. E o samaritano, ele representa aquela pessoa que aos olhos de todos, aos olhos às vezes dela mesma, não tem capacidade, não tem propriedade para agir naquele momento, e muitas vezes é essa pessoa quem Deus quer usar, essa pessoa que se coloca na brecha para dar a oportunidade de estender a sua mão e fazer levantar alguém. Então, querido, eu quero te dizer nesta tarde que se até hoje você tem agido como um sacerdote, como um levita, achando que você está cumprindo a lei, fazendo o que é agradável diante dos olhos de Deus, saiba que Deus espera de você muito mais que você possa demonstrar o amor que Deus tem demonstrado por sua vida todos os dias. Nós devemos aprender com este amor e demonstrá-lo para com o nosso próximo. Assim como esse samaritano, nós devemos agir também, mesmo que as pessoas não esperem de nós essa atitude. Nós devemos tomar a posição como se fosse Cristo em nosso lugar. E devemos deixar florescer o amor no nosso coração e também deixar com que Cristo haja por nossas vidas. E certamente nós teremos crescimento espiritual em nós mesmos e faremos a diferença no reino e na obra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos, através dessa simples e breve mensagem, entender que acima de toda a lei e acima de tudo aquilo que temos aprendido, esteja o amor de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.